Continuando com o estudo do da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 13. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, novamente estou aqui, Senhor, que o Senhor me dê ânimo, coragens, que o Senhor me dê mais inspiração, que o Senhor coloque mais, meu Deus, entendimento da Tua palavra, meu Deus, para que eu possa levar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aqui nós vamos ver que no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vai ver a situação que os romanos estavam vivendo naquela época, né? Porque os cristãos em Roma, eles viviam em um contexto delicado. Por quê? Porque alguns anos antes, né, o imperador Cláudio havia expulsado os judeus da cidade, possivelmente devido a disputas relacionadas a Jesus como Messias, né? Então, agora eles estavam vivendo no tempo de Nero, e Nero estava perseguindo muito os cristãos. As tensões só aumentavam, e em pouco tempo o próprio imperador ele iniciaria uma cruel perseguição contra os cristãos, e era assim que eles estavam vivendo naquela época. E Paulo, sabendo disso, né, manda essa carta, escreve essa carta, porque os judeus e cristãos, eles eram frequentemente vistos como elementos suspeitos pela sociedade romana. Muitos posicionavam eles viam o cristianismo como uma seita judaica. E por isso a conduta pública dos cristãos era um ponto sensível. Então, demonstrar submissão às autoridades e compromisso com o bem comum era uma forma de testemunhar e dissipar as calúnias de subversão, como que se eles fossem subversivos ao Império Romano. Aí por isso que Paulo aqui vai escrever falando sobre a obediência às autoridades, né? Ou seja, por quê? Porque depois que Paulo ele trata, nós vimos no capítulo 12 que Paulo ele trata do relacionamento, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, Paulo tratou do do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento com nós mesmos, com os irmãos e com os inimigos. Tudo isso foi tratado nessa carta de Paulo, do capítulo 1 ao versículo 12. Agora, no versículo 13, ele vai abordar o relacionamento do cristão com o Estado, com as autoridades, né? Com a lei e com o tempo, né? O cristão é o cidadão aqui. Paulo vai fazer com que os cristãos vejam que ele é um cidadão de dois mundos. Um cidadão dos céus e um cidadão da terra. Por isso ele precisa saber viver de forma coerente em ambos, né? Tanto no reino dos céus quanto no reino da terra. Porque ele ainda não está no reino do céu, ele está vivendo ainda no reino da terra. Então, ele tem que saber viver coerentemente, tanto com o reino dos céus quanto com o reino da terra. Não em subversão, mas saber conviver e viver submisso às autoridades que são permitidas por Deus. Um homem que está no governo, ele está lá porque Deus o colocou, Deus permitiu que ele estivesse lá. Aí ele começa dizendo assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Ou seja, o texto começa com uma afirmação clara e direta, dizendo que todo homem deve ser sujeito aos governantes e que nenhuma autoridade nenhuma autoridade
foi porque não há autoridade que não proceda de Deus, ele diz. Então, Paulo aqui, ele não está defendendo um regime específico, mas o princípio de que toda a autoridade legítima existe por permissão divina. E ele diz, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ou seja, aqui, Paulo, quando ele fala que nós não devemos nos rebelar contra a autoridade, que foi colocada porque Deus o instituiu, isso não significa dizer que, que nós devemos ter uma submissão cega ou passiva. Não. Porque na cultura romana, os históricos reconheciam limites para a obediência, né? E o próprio Paulo e os apóstolos, quando confrontados em ordens que contrariavam a fé, eles escolheram obedecer a Deus e não aos homens. Ou seja, nós só podemos contrariar as autoridades quando elas contrariam os princípios de Deus. Por exemplo, uma autoridade que diz que aborto é legal, que o aborto deve ser legal. Isso está contrariando o princípio da vida, que Deus deu a vida, ninguém pode matar. Então, um feto na barriga da mãe, se um aborto é legal, está matando aquela vida. Então, isto é um princípio contrário a Deus. Então, nós devemos ficar do lado de quem? De Deus e ser agora contrário àquela decisão que aquele magistrado, aquele juiz ou aquela autoridade disse que sim, que aquilo é legal. Então, nós estamos não contrariando a autoridade, mas contrariando um princípio de Deus. Então, nós não podemos ficar do lado de quem contraria princípios de Deus. Então, o que o próprio Paulo e os apóstolos, quando confrontados com ordens que contrariavam a fé, eles escolheram obedecer a Deus e não aos homens. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma somos nós, né? Se nós formos confrontados na nossa fé, nós devemos escolher obedecer a Deus e não aos homens, né? Agora, em situações normais, não. Aí a autoridade serve para o bem comum. Então, no versículo 4 diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para seu bem. Então, se for algo para o bem comum, nós damos apoio, nós concordamos. Aí ele diz assim, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Versículo 5, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ou seja, o ensino aqui é claro, né? Que devo ser um cidadão responsável, respeitar as autoridades, pagar meus impostos, contribuir para o bem da sociedade, mas jamais devo ser cúmplice da injustiça. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para aqueles irmãos lá em Roma e também para nós nos dias de hoje. Aí no versículo 8 começa, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo
tem cumprido a lei. Então, depois de tratar da submissão às autoridades, agora Paulo vai ampliar o foco e falar do nosso relacionamento com as pessoas de uma forma geral. E ele diz: não devam a ninguém, ou seja, isso ele está falando sobre que esse amor ele não restringe apenas aos irmãos na fé, mas se estende a todos, né? Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo está falando aqui que nós devemos amar o nosso próximo, que o amor verdadeiro, ele não prejudica o outro, né? Porque quando ele fala que o cumprimento da lei é o amor, então Paulo está dizendo que esse mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso, a lei se resume no amor que nós cumprimos com o meu próximo, né? Se eu amo ao próximo, então eu vou respeitar a lei. Então, eu não vou furtar, não vou adulterar, não vou cobiçar, não vou adulterar. Então, tudo isso se cumpre através do amor que eu tenho para com o meu próximo, né? Aí no versículo 11 ele diz assim: e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do amor de Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então aqui Paulo vai falar agora sobre dizer que o dia está próximo, né? Que ele traz um forte apelo à vigilância espiritual. Ele diz: chegou a hora, né? Já é tempo de conheceis o tempo, já é tempo de despertardes. Ou seja, ele está mandando que os crentes não tenham cuidado para não estarem dormindo, né? Porque o tempo presente é visto como uma noite que logo dará lugar ao dia, né? Então, lembra que o ensino que Jesus falou sobre vigilância, pois o dia do Senhor pode chegar inesperadamente. Então, isso quer dizer que nós, como cristãos, que estamos vivendo na luz, estamos vivendo em Cristo Jesus, temos que andar na luz, temos que ter cuidado, porque de repente nós nos afastamos da luz, estamos na escuridão, e é nesse momento que Jesus volta, né? Ele diz que Paulo, ele usa imagens militares, né, e morais para descrever o estilo de vida do cristão. Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Ele fala em armas, né? Isso envolve o quê? Abandonar o pecado, assumir uma vida coerente com o evangelho e andar em Cristo Jesus, né? E ele diz mais vários pecados que eram comuns naquela época, a cultura daquela época, e também é comum na cultura de hoje, o que são bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, ou seja, práticas que eram comuns naquele tempo, nas festas noturnas de Roma, muitas vezes associadas à embriaguez e à imoralidade. Aos dias de hoje também, nós vamos ver que nada está mais, ao contrário, a sociedade, a cultura que nós vemos hoje está muito pior do que nos tempos que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, a mesma coisa, essa carta
é para os dias de hoje, para a nossa vida também, que nós temos que andar em vigilância, né? Então, o que é que nós vemos aqui nesse capítulo 13, né, que nos ensina para a nossa vida? Que eu preciso ser um cidadão responsável, uma cidadã responsável, eu devo respeitar as leis, pagar meus impostos, contribuir para o bem comum e também eu devo lembrar que a autoridade do Estado ela não é absoluta, que quando o governo promove o mal ou exige algo contrário à nossa fé, nós temos que estarmos compromissadas com quem? Com aquele que é maior, que é com Deus. Então, nós temos que estarmos compromisso com Deus. Então, quando nós vemos aí, quando o governo apoia aborto e identidade de gênero e outras coisas que são contrários aos princípios cristãos, então nós ficamos com aqueles que combatem tais coisas, porque aqueles que estão praticando isso, eles estão desobedecendo a Deus. E nós, como os cristãos, não podemos desobedecer a Cristo. Então, isso nós temos que ficarmos do lado da palavra de Deus, daquilo que Deus condena, e não com aqueles que vão apoiar as coisas que Deus condena, né? Nós, aqui no versículo 13, no capítulo 13, nós também somos chamados a viver uma vida marcada pelo amor. Ele diz que o verdadeiro cristianismo se revela com o cuidado com o próximo. Nós não podemos viver de uma maneira displicente, nós não podemos viver de maneira displicente, mas que nós temos que viver de uma maneira vigilante. O tempo é curto, né? O retorno de Cristo está próximo. Então nós precisamos estarmos vigilantes e viver de uma forma santa, que agrade a Deus. E o revestimento de Cristo não tem que ser teórico, tem que ser prático na nossa vida. Se eu estou revestida com a palavra de Deus, revestida pelo poder de Deus, então eu tenho que demonstrar isso na minha prática, né? Buscar diariamente ser parecida com Ele, no seu caráter, nas suas atitudes, no estilo de vida. Então é isso que a palavra nos diz, nos traz hoje no capítulo 13, amém?